Então é isso, pessoal. Python 3.14 já é realidade, a release oficial ela já foi lançada e, cara, eu não sou muito de acompanhar as releases que tem por aí das versões do Python, mas essa eu achei interessante. Essa eu achei realmente muito impactante para todo esse ecossistema Python. Eu acredito, na verdade, que a gente não teve uma release tão legal assim, cara, desde 3.11, 3.8, alguma coisa. Essa ela realmente abre portas. Eu quero falar aqui sobre algumas funcionalidades que eu achei bem legais nessa release e vão sim dar um futuro muito próspero para todo esse universo Python. Quero falar um pouco sobre as minhas impressões a respeito e por que, né, que essa release ela é tão importante assim, até mesmo porque outras pessoas consideram ela bastante importante. E antes de eu falar qualquer coisa, eu tenho que dar uma recomendação aqui para você. Se você quer ver, por exemplo, o Python 3.14 mais na prática agora, eu vou recomendar a live 299 do Dinossauro, em que ele pega ali uma pré-release da 3.14 e começa, né, a mostrar algumas funcionalidades que tem ali dentro, algumas coisas bem bacanas ali da linguagem. Então fica aqui esse tipo de recomendação. Mas eu quero trazer aqui o meu ponto de vista e as funcionalidades que eu realmente gostei. Bom, dito isso, bora pro vídeo. Esse é o nosso quadro, o Momento Tech, em que a gente se junta para falar sobre programação, carreira e as tendências no mercado de tecnologia. E um recado rápido, a Chips Code é uma parceira do canal Programador Llama. Então eu vou deixar o link aqui no comentário fixado para você conhecer a plataforma Full Stack Turbo, em que eles têm uma metodologia muito simples para você aprender programação de um jeito bem básico, de um passo após o outro. Bom, dito isso, vamos lá e começar o nosso vídeo. Galera, eu quero ser hoje bem direto ao ponto. Para eu trazer algumas funcionalidades, talvez eu tenha que explicar para algumas pessoas mais iniciantes o contexto disso daqui. Mas eu acho que você vai acabar chegando na mesma conclusão lá no final do vídeo que eu. Bom, a primeira funcionalidade que eu vejo que me salta muito os olhos, e principalmente é uma coisa que muita gente queria há muito tempo, é essa ideia de um Python Free Thread, ou seja, ele sem a trava GIL. E o que isso significa? Olha só, quando a gente fala do interpretador do Python, a gente tem ali uma trava. E essa trava ela funciona justamente para que impeça o Python de rodar em modo multithread. Para que isso exatamente? Bom, você tem ali alguns problemas em que você pode ter, por exemplo, várias execuções rodando ao mesmo tempo. Imagina que dois tipos de trabalhos tentam alterar uma variável ao mesmo tempo. Isso pode dar um problema. Então Python ele meio que se precaveu em relação a isso. Ele colocou uma trava ali. Mas ao mesmo tempo em que você tem isso, algumas funcionalidades elas poderiam ser muito mais capacitadas se você tivesse sim mais opções de threads, né? Mais opções de tarefas ali rodando em paralelo. Hoje o Python não roda exatamente em paralelo. Por exemplo, se eu deixar esse tipo de código aqui, olha, em que eu estou fazendo uma execução e definindo, né, uma espécie de multithreads ali para serem rodadas, na verdade, elas não rodam exatamente em paralelo. Você vai ter um único tipo de processador, na verdade, núcleo de CPU, que vai estar trabalhando ali para você. Então, é meio que como se fosse uma tarefa por vez, muito rápido, parecendo que elas estão, né, todas paralelas. Bom, agora nessa versão do Python, você tem sim uma opção de conseguir tirar essa trava. E desse modo, você trabalha ali com o Python mais otimizado. Você consegue, por exemplo, utilizar os 4 núcleos de uma CPU, por exemplo. Isso é muito bom, isso facilita muito a vida de quem precisa desse tipo de recurso. Então, na verdade, foi um tipo de recurso que começou lá na Python 3.13, na versão anterior, mas agora tem sim um suporte oficial. Agora isso é uma grande realidade e vai ter continuação pelos desenvolvedores ali do Python. Cara, isso é muito legal, isso é muito bacana. Só que antes que você, por exemplo, entre em êxtase porque agora dá para usar Python em multithread, calma porque tem algumas coisas. O primeiro fato é que, de uma maneira incrível, algumas tarefas que elas são, por exemplo, single threads, elas acabam sendo mais lentas.
realmente teve essa perca um pouco se você utilizar projetos single thread nesse modo, né, de interpretação do Python sem essa trava. Isso é um pouco esquisito. Eu acredito que, na verdade, com o futuro isso vai melhorar. Só que se você utilizar essa ideia, né, de multithread de um jeito eficiente, bom, você vai acabar não tendo esse tipo, né, de perca de performance. Só que, ao mesmo tempo, isso não é uma coisa que, se você instalar agora o Python 3.14, ele vai ter essa possibilidade de multithread já presente. Não é uma coisa que está ali no padrão de instalação, não é uma coisa standard. Você tem, na verdade, que setar ali o seu Python para acabar pegando esse tipo de novidade e usando o interpretador desse jeito. Então, assim, é meio que uma parte alternativa do Python, mas que ainda assim é muito bem-vindo. E depois eu vou explicar o porquê que isso é muito importante pra gente. Uma outra funcionalidade que realmente, cara, isso saltou muitos olhos, é bem diferente mesmo do que a gente tinha no passado, é que agora nós temos um novo mecanismo de execução do bytecode. Vamos lá, deixa eu explicar de uma forma melhor. Quando a gente tem, por exemplo, um script Python, ele, quando passa ali pelo interpretador, ele primeiro é compilado para uma espécie de bytecode que depois é executado. E quando você tem a execução desses comandos ali de bytecode dentro do interpretador, o que acontece, na verdade, é que se você abrisse o código assim, direto ali do interpretador na parte da execução desse bytecode, você veria alguma coisa mais ou menos assim. É tipo um loop infinito, em que nesse loop você fica realizando ali numa espécie de switch case alguns elementos, né, algumas funcionalidades referentes à tarefa que você tem que executar no seu bytecode. Então, na verdade, os comandos que você tem no bytecode, eles passam por uma espécie de processo que é o seguinte: executa o comando, volta para o loop, procura qual que é o comando, executa o comando, volta para o loop, procura qual que é o novo comando, e assim você vai executando as instruções. Agora a gente tem, na verdade, nessa parte 3.14, um modo diferente de se fazer isso. Python agora, ele tem, na verdade, uma chamada meio que direta. Eles chamam isso de tail call, com perdão da pronúncia aqui, mas é o seguinte: acabou de ser realizada uma função, ele já aciona a próxima função dessas execuções. Ele já vai executando de uma maneira direta as próximas funcionalidades ali. Então não tem essa parte, por exemplo, de você voltar no loop. Você simplesmente segue ali as funções, as execuções das funções. Não tem essa parte de voltar no loop, procurar qual que é a próxima função, acionar ela, voltar no loop. Isso não existe mais. Tem sim esse suporte agora na parte do Python 3.14, mas de novo, é uma funcionalidade também alternativa e opcional. Você tem que setar isso na sua instalação. Não é, por exemplo, instalei Python, agora eu vou ter essas funcionalidades para mim? Não. Você tem que setar uma coisa dessas. Mas eu tenho que falar, é muito interessante isso daqui. E a terceira funcionalidade que realmente, cara, isso é muito diferente. É uma ideia de você trabalhar com múltiplos interpreters. E o que isso significa? Vamos lá. Vamos ser claro aqui, olha. Eu listei o que um interpreter do Python ele faz exatamente. E você tem, na verdade, que ele é responsável por, olha só, gerenciar objetos, aqueles PyObjects, né, que a gente tem no nosso bytecode. Ele roda o bytecode também. Ele mantém, né, variáveis globais ali no nosso processo. Ele também faz, né, a gerência do garbage collector, olha a importância desse negócio. E ele também faz o controle do JIT. E quando eu olhei, na verdade, essa ideia de você utilizar múltiplos interpreters no Python, é como se você estivesse rodando interpretadores diferentes em partes do projeto diferentes. Eu olhei, eu pensei, cara, eu acho que isso aí é uma funcionalidade massa véi. Tá ligado? Tipo, massa, velho. Bacana que você tá fazendo isso. Olha que legal. Talvez você possa ter um isolamento e possa mexer melhor com esse tipo de isolamento ali em Python e tudo mais. Então, massa, velho. Legal. Só que, na verdade, eu não vi as possibilidades que você tinha com relação a isso. Um deles é você ter o real paralelismo com o Python. Dessa vez você está rodando ali
múltiplos intérpretes, e dessa forma você consegue abrir espaço para uma ideia melhor de paralelismo do próprio Python. Pessoal, isso aqui é muito bom, principalmente se você falar de algumas tarefas que necessitam de paralelismo um pouco mais realista. Por exemplo, processamento de imagem, processamento de vídeo, até mesmo alguns tipos de projetos que rodam em desktop. Cara, eu achei isso muito bom. Eu achei isso muito legal depois que eu acabei vendo melhor as possibilidades que tem sobre isso. É uma coisa que parece estranha, as pessoas podem pensar, cara, mas pra que eu vou usar isso daí? Quando é que eu vou aplicar? Assim, tem uma funcionalidade muito interessante, talvez não para você, mas eu vou explicar isso já já. E uma coisa a gente tem realmente que concordar, isso é muito diferente e muito interessante. E antes de eu terminar aí para minha conclusão, eu tenho que passar sobre as menções honrosas. Bom, a primeira menção honrosa, coisa que eu realmente achei muito bacana, é a parte de erros em Python. Irmão, seguinte, eu sou de um tempo em que mexia com Python 3.3 e até mesmo com 2.7. Ler erros em Python, pelo mais incrível que pareça, pelo mais incrível que a linguagem seja fácil e tudo mais, cara, meu Deus do céu, era dor de cabeça. Tinha erro que você simplesmente tinha que ignorar porque não fazia o menor sentido o que estava escrito ali. Hoje não, hoje na verdade, nessa versão 3.14, a parte de erros ganhou sim uma tradução muito boa para ser, né, mais facilitado para o desenvolvedor. Então, por exemplo, eu peguei dois casos aqui que são muito legais. Imagina que você vai acessar, por exemplo, um canto, né, numa lista ali que ele não existe. Em Python, em versões do Python antiga, ele só falava, irmão, tu tá indo para fora do teu arranjo ali, né, do tamanho da tua lista. Hoje no Python 3.14, na verdade, ele mostra ali uma mensagem muito melhor, né? Olha só, você está tentando ir no index 5, só que você está passando isso. Na verdade, a sua lista tem só 3 posições, esse é o tamanho da sua lista. Cara, eu achei isso muito legalzinho, de verdade. Você tem erros muito melhores. Depurar programas em Python agora, principalmente na parte de logs, eu acredito que vai se tornar muito mais fácil agora. Um caso também é que se você estiver errando algum tipo de palavra reservada em Python ou algum tipo, né, de importação de biblioteca, Python vai tentar te dar um caminho. Ele vai tipo te dar um hint. Por exemplo, antigamente se você importasse a biblioteca requests da maneira errada, ia aparecer, olha, você não tem esse módulo não, tá, irmão? Requests aí, eu não conheço esse negócio não. Só que agora, se você coloca de uma maneira errada no Python 3.14, ele vai falar, irmão, não reconheci isso. Você quer dizer requests? Cara, isso é muito legal, isso é muito bacana. Sempre que eu vejo essa parte, né, de melhorar os erros e tudo mais, eu fico muito feliz com isso, porque isso vai trazer maior clareza, principalmente na parte de você analisar logs de erros ali no seu projeto. E a segunda menção honrosa que eu tenho que falar, cara, é esse daqui é muito maluco. Eu não sei se você sabe, mas Python tem ali uma espécie de debugger interno. Eu nunca usei, eu nunca achei necessário, mas talvez eu abra uma exceção agora. Você consegue debugar projetos Python em runtime enquanto eles estão rodando? Bom, é mais ou menos assim. Imagina que você bota ali um programa para rodar. Ele está rodando ali em Python. Beleza, muito bonito. Tem como, enquanto ele está rodando, você mandar o debug. Você não precisa parar a aplicação, você manda o debug ali, ele está rodando. Cara, é aí que eu fiquei surpreso com isso. Eu vou aconselhar vocês a depois dar uma ideia, uma passada lá na live do Dinossauro, que ele faz o seguinte, ele bota simplesmente para ficar printando uma string vazia. É só isso. Printa uma string vazia aí, na verdade um dicionário vazio aí, por uma certa quantidade de tempo, né, com um certo intervalo. Aí ele liga esse debugger e coloca um valor diferente nesse dicionário. E aí o projeto, enquanto ele está rodando, do nada o dicionário fica com um valor diferente. E eu fico, cara, você mexeu no bytecode em tempo de execução? O que aconteceu? Cara, eu achei isso muito legal, uma das funcionalidades mais interessantes ali que eu vi no Python. E talvez eu possa utilizar agora o debugger natural do Python. Eu gostei muito disso, tá? E agora talvez você possa estar perguntando, Rafa, meu Deus do céu, cara, é muito bacana isso daí que você está me mostrando, super legal,
Mas onde é que isso aí vai alterar o meu pandas da vida? Onde é que isso aí vai alterar o meu Fast API? Eu vou ter que usar múltiplos interpretadores? O que isso aí vai alterar na minha vida? Cara, olha só. Essas funcionalidades que eu falei aqui, principalmente essas 3 primeiras, tirando a menção honrosa, elas são opcionais. Você meio que habilita elas ali na sua instalação do Python. E de verdade, eu não vou usar o Python 3.14 para agora não, tá? Eu mexo com projetos que são mais empresariais. E para isso, eu não gosto de pegar, por exemplo, tecnologias muito recentes, muito frescas, agora, né, que foram lançadas nesse momento. Eu não faço isso. Na verdade, eu deixo um pouco para elas até mesmo acabarem se maturizando, né? Não sei nem se a palavra existe, mas acabar pegando maturidade ao longo do tempo. Principalmente com os novos fixes, as novas versões que vão tendo dessa mesma versão do 3.14, por exemplo. Então, eu não adoto tecnologia logo quando ela nasceu. Mas eu gosto de esperar um pouco. E para quê? Por que é interessante essa versão, então, que eu tô tão feliz a respeito? Cara, talvez não seja eu que vai utilizar ela logo de cara, talvez não seja você que vai utilizar ela logo de cara com essas funcionalidades todas que tem. Mas quem está mexendo com essa parte de software livre, quem faz suporte a muitas bibliotecas que nós estamos usando, por exemplo, Pandas, NumPy, o SciPy, o PyTorch, eles já estão se adaptando a essas novas realidades que o Python tem. Para você ter noção, essa parte da release da 3.14, ela abre um leque de possibilidades muito grandes para quem mexe com esse ferramental. Imagina você ter agora algumas libs, algumas bibliotecas que realmente têm suportes melhores a essa ideia, né, de um Python mais otimizado. Principalmente um Python, né, que possa usar mais recursos da sua máquina de formas mais inteligentes. É isso que está acontecendo. Tanto que muito dessa ideia de você ter um paralelismo e até mesmo uma perca, né, dessa trava das multithreads, ela já estava sendo feita na Python 3.13, na release anterior. Só que agora isso está realmente se concretizando. Nós temos um suporte totalmente voltado e oficial para esse tipo de funcionalidade. Então, na verdade, o que eu vejo dessa release é que ela está trazendo uma modernidade muito bacana e muito bem-vinda para o Python. E para essa galera que está mexendo com essas outras ferramentas, com essas outras libs, cara, é um prato cheio. Isso daqui a pouco vai ser realmente muito presente na nossa vida. Na verdade, essas novas funcionalidades que eu falei, que elas podem até parecer um pouco opcionais agora, tem planos para as próximas versões do Python, na 3.15 e 3.16, elas já serem padrões, elas já serem realidades. Então você vai ter um ganho ali da comunidade muito grande com isso. Por isso que eu falo que é uma release muito bacana, ela é muito boa. Essa é a minha conclusão, na verdade. Quem mexe com essa parte de software livre e já mexe com alguns ferramentais ali para a comunidade Python, ganhou um presentão. E você já tem, na verdade, relatos de algumas pessoas que estão dentro dessas ferramentas já trabalhando para adaptar elas e colocar de acordo com essa nova realidade do Python. Fala que isso não é um ganho muito grande para a comunidade, cara. Eu estou muito feliz com isso, de verdade. Bom, galera, era isso que eu tinha para falar. Quero saber a sua opinião. Bota aqui nos comentários, você acompanha essas releases? É a primeira vez que você vê um vídeo falando sobre as novas funcionalidades do Python, por exemplo? Pessoal, eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre as novas funcionalidades dessa release aqui. Só que eu quero deixar, na verdade, as minhas opiniões, né, sobre algumas coisas que são mais destaques. Esse vídeo ficaria realmente muito maior se eu tivesse falado sobre as outras coisas que tem, sobre, por exemplo, os logs agora que vem na parte de assincronismo. Só que eu vou me restringir somente a isso. Bom, essa é a minha opinião, quero saber a sua também. E se você quer saber um pouco mais, por exemplo, sobre a história do Python, entender um pouco mais o contexto dessas releases, eu fiz todo um react sobre o documentário oficial do Python em 2 partes, que eu quero deixar aqui de recomendação para você ver nos seus próximos vídeos. Bom, vou deixar esse vídeo aqui do lado, essa é a sua próxima recomendação, e a gente se vê lá. Até mais!